Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, tranquilos e com disponibilidade para a gente continuar nossa matéria. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer algumas recapitulações a respeito do que nós vimos até a data da nossa prova. Tem duas questões que são extremamente importantes para a gente dar continuidade. Por quê? Porque são conceitos que nós vamos utilizar o tempo todo quando nós falamos de habilitação de créditos na falência, tá ok? A primeira observação é a respeito da massa falida subjetiva que nós trabalhamos em sala, ou seja, nós precisamos lembrar e relembrar que a massa falida subjetiva trata-se dos credores, dos créditos dos credores. A gente precisa de ter um quadro geral de credores, nós precisamos saber quem são os credores, quem faz parte daquela massa falida subjetiva, para que haja o pagamento após a arrecadação do patrimônio, e esse patrimônio é a massa falida objetiva. Lembram? Pois bem. Nós precisamos, então, de permitir que essas pessoas sejam habilitadas no processo. Nós precisamos, então, de um procedimento para que haja um quadro de preferências de credores, e isso nós vamos estudar posteriormente, e haja o pagamento dos credores. Mas quem é o responsável por analisar, por verificar esses créditos? É a segunda observação importante que eu falei que iria fazer, que é o nosso administrador judicial. O administrador judicial que foi nomeado no ato de decretação da falência pelo juiz, ele é o responsável, então, por analisar e por verificar aqueles créditos. Porém, nós precisamos de relembrar e retomar que no artigo 99, quando o juiz decreta falência, ele estabelece o prazo de 5 dias para que o próprio falido apresente a primeira relação dos credores. Nessa relação, o devedor obrigatoriamente vai ter que apresentar o nome e quais são os créditos dos credores, o que eles têm para receber. Feito isso, haverá a publicação de um edital. Se dará publicidade a esses credores, para que eles se habilitem no processo. Até então, eles não sabem, muitos deles não sabem que houve a decretação de falência daquela empresa ou sociedade empresária. Então, vejam bem, o devedor ele vai apresentar o primeiro rol, primeira relação de credores, haverá uma publicação de um edital para que aqueles credores se habilitem no processo. Os credores terão 15 dias para se habilitar no processo. Precisa de advogado para se habilitar no processo? Não. Os credores inicialmente não precisam de advogado para habilitar os seus créditos no processo. Ok? Pois bem, habilitados os créditos, caberá ao administrador judicial verificar, analisar cada crédito e, no prazo de 45 dias, fazer publicar um novo edital, concordando ou discordando com aqueles créditos. Feito isso, os credores poderão impugnar aquele novo edital com a nova relação do administrador judicial quanto aos créditos ou não. A impugnação tem o prazo de 10 dias. Então, após a habilitação, após a verificação pelo administrador judicial, os credores poderão impugnar aquele edital que foi publicado no prazo de 10 dias. Tá ok? Essa impugnação é necessário que haja advogado. Para a habilitação, não há necessidade. Para a impugnação, há necessidade, porque quem vai julgar a impugnação é o juiz. No momento em que os credores se habilitam, quem analisa a habilitação é o administrador judicial.
no momento em que há a impugnação daqueles créditos, há necessidade de um advogado, porque quem analisa a impugnação é o juiz. Se não houver impugnação, se não houver necessidade de impugnação, aqueles credores que foram habilitados no processo passarão a fazer parte do quadro geral de credores. O quadro geral de credores através da preferência, créditos trabalhistas em primeiro lugar, créditos fiscais, enfim, nós vamos ver essa sequência depois, que ela é extremamente relevante para saber quem vai receber primeiro, tá? Onde que está essas informações que eu passei para vocês? O que vocês precisam consultar para vocês terem ciência de qual é o procedimento após, então, a decretação de falência para a formação do quadro geral de credores, que é a nossa massa falida subjetiva? Vocês vão precisar estudar a partir do artigo 7º da lei. Lá estabelece situações que são semelhantes e comuns para a recuperação judicial e para a falência, após a decretação de falência. Então, são dispositivos comuns para ambos. Por que vocês vão ver isso? Vocês vão ver que o artigo 99, ele já estabeleceu que haverá necessidade de um prazo para a habilitação dos credores. Lá no artigo 99, inciso 4, ele faz menção ao artigo 7º. Então, na decretação de falência, um dos requisitos da sentença é esse, estabelecer um prazo para que os credores se habilitem. Vai haver necessidade de leitura desses artigos? Obviamente, não há como vocês assimilarem esse conteúdo sem a leitura. Porém, é importante que vocês façam essa contextualização, como eu sempre falo em sala de aula. Vocês precisam de relembrar o processo alimentar como um todo, porque de forma fragmentada fica difícil de compreender. Após, então, a habilitação no prazo de 15 dias, é possível que outros credores que não verificaram que houve esse prazo, que distraíram, que dispersaram, se habilitem no processo? Sim. Há a possibilidade de habilitação retardatária, porém, esses credores sofrerão algumas consequências, como, por exemplo, não vão ter direito a voto na formação do comitê de credores. Dentre outras questões que não são tão relevantes, mas existe a possibilidade de outros credores se habilitarem após os 15 dias? Sim, existe. Terão também um prazo após essa habilitação retardatária para que o administrador judicial verifique os créditos. Caso não concordem, terão um prazo para impugnar da mesma forma e, em seguida, formará o quadro geral de credores com todos os credores que foram habilitados no processo e o juiz poderá homologar esse quadro geral de credores para posteriormente passar a pagar, a efetuar o pagamento desses credores. Beleza? Então, em linhas gerais, é isso. Não há grandes problemas quanto à habilitação dos créditos na falência. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura do material de apoio que eu postei no SGA. Tá bem resumidinho, tá passando por vários artigos e pelos artigos que vocês precisam dar uma lidinha. E eu vou depois criar um fórum de discussão a respeito desse tema. Caso vocês tenham dúvida, façam os apontamentos lá. Eu posso gravar novos vídeos a respeito disso para que a gente faça a discussão e vá tirando as dúvidas que forem surgindo ao longo da leitura, tá? Não deixem de ler o material de apoio, o material complementar que eu deixei lá no SGA. Beleza, pessoal? Até mais, até breve. Tchau!